A extrema-direita chucra e a esquerda chechelenta se igualam em muitos aspectos. Além de origens que se cruzam em passado nem tão distante, há em comum apreço pela ignorância, a estupidez militante, o ódio ao pensamento complexo, o desespero ao perceber que a realidade abriga mais variáveis do que a sua estreiteza ideológica é capaz de compreender e de abrigar. Daí a opção preferencial pela truculência verbal. Então vamos lá, várias coisas aqui que requerem explicações e exemplos. Falo aqui da origem comum, relativamente recente, esquerda e direita. O fascismo e o comunismo são parentes. Aliás, são parentes já na sua origem. De algum modo, os postulados de Mussolini, que é o primeiro movimento fascista, porque, atenção, a gente fala em fascismo, é um modo de entender o Estado e a organização da sociedade. E o fascismo teve várias caras. Na Alemanha, o fascismo se chamou nazismo. Mas o fascismo é a matriz. Né? Em Portugal, o fascismo se chamou salazarismo, porque é personalizado no Salazar. Na Espanha, o fascismo se chamou franquismo. No Brasil, ainda que um tanto carnavalizado, o fascismo se chamou getulismo. Né? É um jeito de entender o Estado, é um jeito de entender a organização da sociedade. Autoritário, com o chamado viés de direita. Né? Ou, se quiserem, sim, identificado com a chamada extrema-direita, mas eu chamo tudo isso de fascismo e considero que existe o fascismo de esquerda, que é o socialismo. Né? O fascismo de esquerda é o socialismo. Se o fascismo de direita delega todas as responsabilidades ao Estado, o fascismo de esquerda delega todas as responsabilidades a um partido. Né? Se o fascismo de direita não enxerga nada fora do Estado, o fascismo de esquerda não enxerga nada fora do partido. Assim, extrema-direita e extrema-esquerda têm muito em comum, inclusive na sua origem histórica. Não esquecer que o Mussolini, na juventude, é um militante socialista. E seu movimento, na origem, tem caráter socialista. Né? Atenção, o movimento nazista nacional-socialismo não quer dizer exatamente socialismo em sentido socialismo da coletivização dos bens. Ali, a origem desse nome é outra. Tá? Agora, no caso do Mussolini, não. Ele era originalmente socialista, socialista mesmo. Tá? Então, essa gente tem muito em comum. E esses dois lados, o que eles têm de verdadeiramente comum é a ignorância, o ódio à inteligência, o ódio à complexidade. Não é? É assim que esquerdistas podem se manifestar contra pessoas na rua, xingando, atacando e não sei o quê. A direita faz a mesma coisa com as personalidades que ela não gosta. Quando eu vi manifestantes de direita irem protestar contra exposição de arte, por mais que eu considere aquilo esteticamente delinquente, e considero, mas o que você tinha ali não era gente inconformada, tudo bem? Não era gente inconformada com a estética ruim, não era gente inconformada com a baixa qualidade da arte, era gente que simplesmente estava lá para expressar os seus traumas e rancores pessoais. Ou então que usava a exposição como pretexto de uma agenda política. Então vamos lá, eu aprovo que uma criança participe de uma performance de um sedizente artista nu? Não, obviamente não aprovo. Nem que a mãe esteja presente. Até o pátrio poder tem limites, obviamente. Né? Ou você não poderia punir abusos familiares. Né?
É claro que eu não aprovo. Agora, as pessoas que estavam lá gritando, aquelas tias que estavam lá gritando com aquela cara de histéricas, né? E de que tem ódio ao sexo, não é que elas têm ódio à arte ruim. E nem apreço à moralidade. Elas têm problema com o sexo. A pauta é outra. A tristeza é outra. A melancolia é outra. A incompreensão do mundo é outra. A ignorância é outra. Hã? Eu gosto de ver uma obra de arte, seja boa, seja ruim, que faça vilipêndio de valores religiosos? Não. Não gosto. Agora, será que eu posso ir lá fazer uma blitz para impedir as pessoas de ter acesso àquilo? Também não. E aí há variantes fraudulentas desse pensamento. Ah, não, é porque eu não quero que tenha apoio da Lei Rouanet. Bom, se a Lei Rouanet existe e ela tem aspectos positivos, sim, você quer o quê? Você quer criar um comitê de censura para dizer quem pode e quem não pode ter apoio à Lei Rouanet? Se hoje você acha que a Lei Rouanet é manipulada e monopolizada pela esquerda, você gostaria que ela fosse manipulada pela direita? Cuidado, cuidado. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente põe na praça certos argumentos que, se aplicados pelos nossos adversários, de forma bem sucedida, nos silenciariam. Agora, esse, por exemplo, é um pensamento complexo. A direita que está, essa direita de chanchada, que não é direita, um bando de vagabundo que fica na internet e não tem o que fazer. Gente financiada sabe-se lá por quem. Gente de quinta categoria que não leu nada, não sabe nada, não fala com ninguém, não tem fonte, não tem nada. Tem chute. Fica chutando e errando sempre. E quanto mais erra, mais vagabundo vai junto. Porque aí é que nem disco voador, né? Eu sei que ele existe. Qual a prova de que existe? É que eu não consigo provar, por isso que ele existe. Então eles ficam errando. E aí quando eles erram, não acontece o que eles querem, eles falam, viu? Foi uma conspiração. Só por isso não aconteceu o que eu falei. Eu não. Modestamente, eu quero que me vejam ou me ouçam pelas coisas que acontecem e que eu disse que iam acontecer. Né? Ontem aconteceu ao vivo em cores. Aos 18 minutos de programa, disse, a sessão vai ser adiada e vai dar uma liminar. É que tem que conhecer a lei e as regras do jogo. Não deixa de ser curioso que um ultra-esquerdista, em alguns costumes e valores, como Roberto Barroso, tenha se convertido nas redes sociais em herói, Maiara, da direita. E um ministro de corte liberal como Gilmar Mendes, basta analisar seus votos, eu ainda voltarei ao tema muitas vezes, ele está sendo tratado como vilão. A conclusão é inescapável, Barroso é o herói dos idiotas que mal sabem o que dizem, o que querem e o que pensam. Transformaram o ódio a Lula, não raro carregado de preconceito de origem e de classe, em categoria de pensamento. Bem, isso não é. Olha aqui. Porque o Gilmar votou pela concessão da liminar, o Lula seria preso agora segunda-feira para depois ser solto 9 ou 10 dias depois, quando se votar o habeas corpus, e a expectativa é que ele seja concedido, e aliás, segundo as regras, deve ser concedido. Como existe esse ódio idiota ao Lula, ódio irracional ao Lula? Então, assim, todo mundo que se posicionar contra Lula vai ser meu aliado. Esses cretinos mal se dão conta de que o Roberto Barroso chegou ao tribunal para cumprir tarefas do petismo. É que o petismo caiu em desgraça. A mesma coisa o Edson Fachin. A mesma coisa o Luiz Fux. Havia um projeto aí para emparedar a sociedade e emparedar os adversários. Este mesmo Barroso, agora, este mesmo Barroso, que é essencialmente vermelho, resolveu se fingir de verde e amarelo. Falaremos muito disso aqui ainda.
E aí os idiotas, movidos por preconceito também, porque não se engane, uma coisa, eu combato o PT há mais de 30 anos. Ah, você já foi petista. Fui por 2 ou 3 anos, lá quando eu era criança. Uma coisa é você dar combate ao PT, as teses do PT, as ideias do PT, os valores do PT, aquilo que o PT quer para a sociedade. Outra coisa é ter ódio ao Lula. E esse eu não tenho. E conversando com as pessoas, muitas vezes você vê que é preconceito de classe mesmo. Não, o Lula não é mais pobre. Só de palestra eu ganhei um dinheirão, 27 milhões. Eu paguei imposto, mas ganhei umas palestras. Aí dizia, palestra não aconteceu. Eu não lembro, vou falar a verdade, mas ganhei dinheiro de palestra. O Lula não é mais pobre, mas o Lula foi pobre. Pobre, nordestino, não tem dedo. Quantas vezes eu vi isso? Fala errado. Como se a elite brasileira falasse bem. A quantidade de bobagem que eu ouço, a quantidade de erro que comete, é que os erros dessa elite chechelenta, eles são um pouco mais sofisticados. Os do Lula, quando cometidos, são mais evidentes. Eu pego sentenças judiciais de juízes que querem aparecer. O português é um lixo. O português é um lixo. Numa das audiências a que o Lula foi em Brasília, os seus interrogadores tinham uma gramática muito pior do que a dele. Eu apontei isso. Muito pior. Com uma diferença, como o Lula não teve instrução formal, universitária, não sei o quê, ele não tem a rigor, obrigação de dominar a linguagem culta. E esses caras têm. Ou um juiz de direito pode sair por aí distribuindo vírgulas entre sujeito e verbo, a dar com pau. E a cometer erros clamorosos quando se trata de concordância com o sujeito na voz passiva. Ora! Vamos falar de ignorância? Eu não tenho preconceito nenhum com o Lula de classe. Meu pai tinha menos instrução do que o Lula. E, aliás, como o Lula também não tinha um dedo. Perdeu no trabalho. Por isso que me dá ânsia de vômito, inclusive. A questão é, além de intelectual pessoal, quando assim, Lula perdeu um dedo só para não trabalhar, deu um dedo só para não trabalhar, eu fico com vontade de vomitar quando eu ouço isso. Não é? Você que tá falando essa merda na internet, você daria um dedo seu só para ficar na vida boa? Mas se você desse um dedo seu, será que você viraria Lula? Você não viraria nada, você viraria só um bosta sem dedo. Que é o que você é com dedo. Meu problema com o Lula não é preconceito de classe. Meu problema com o Lula não é preconceito de origem. Até porque alguns e algumas que acusam a ignorância do Lula, leram menos do que o Lula. Muito menos. E são brutalmente menos inteligentes. O mal que o PT faz ao país é de outra natureza. E se o Lula quiser aqui vir dar entrevista, eu vou entrevistá-lo e vou tratar do mal que eu vejo no PT. E vou falar com ele a respeito disso. Esse é o ponto. Meu problema não é pessoal. E, portanto, nem todo mundo que vai de peito aberto contra Lula agora com a coragem dos covardes que o Supremo permite, que existe uma coragem que é a coragem dos corajosos. Coragem de corajoso é enfrentar o PT quando o PT parece mais eterno que os diamantes. Essa é a coragem dos corajosos. A coragem dos covardes é ficar botando a carinha na internet e falando porcaria agora que o PT entrou em decadência. E não será difícil entrar, se você for pegar vídeos antigos, gente que estava reverenciando PT e petistas. Cara, tenham vergonha na cara. Pensamento de verdade, esse sim, é saber explicar com critérios de economia política por que o PT representou um mal para o país. Nem por isso, sob o pretexto de afastá-lo, devemos violar a Constituição. Barroso, que chegou ao Supremo nas asas da má consciência petista, hoje se apresenta como algoz de Lula, porque isso é útil à sua atual fase da sua carreira. Se o PT ainda estivesse no poder, não duvidem, ele seria um dos artífices do projeto fascistoide do partido,
como foi o porta-voz da reforma política que a legenda queria fazer e que simplesmente aniquilaria adversários se levado adiante e desse certo. Gilmar Mendes tratou disso na sua intervenção no Supremo. A imprensa só gostou ali do bate-boca final com o Barroso, quando o Barroso entrou naquela de cantor de bolero de quinta categoria. Né? Ai, você é um homem mau. Ai, você tem uma alma feia, sei lá, que bobajada. Barroso não mudou. Continua o mesmo destruidor de instituições que chegou ao Supremo pelas mãos sujas de sangue do terrorista Cesare Battisti. É isso aí. Hashtag, pronto.